Acessando ainda. Pronto, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada. Hoje é dia 7 de maio de 2021. A nossa aula de matemática aplicada, uma sexta-feira de manhã, ok? Vamos lá, vamos começar nossos trabalhos. Bom, pessoal, na última aula, a gente estava falando de funções funções trigonométricas, né? Então, foi esse o assunto da última aula. Eu comecei a mostrar como é que funciona as alterações, né, na função da seno e cosseno. Então, a função seno e cosseno, elas têm um determinado comportamento. O que é que muda esse comportamento? O que muda são os coeficientes. Então, quando você tem um número que soma, né, uma função seno e cosseno, ele acaba mudando, deslocando o gráfico de altura, né? Então, ele pode ir para cima ou para baixo, a senoide. Quando tem alguém que multiplica a função, ele acaba aumentando ou diminuindo a amplitude, né? Ele acaba dilatando ou contraindo a altura da onda da senoide. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar, tá, esse conceito aí da aula anterior, e a partir daí nós vamos continuar para terminar essa parte das funções trigonométricas, ok? Vou compartilhar com vocês a lousa novamente, né? Deixa eu dar uma enquadrada aqui para a gente aproveitar bem o espaço. Eu vou colocar aqui na lousa, vamos fazer um remake aí, né? Ou seja, vamos rever algumas coisas e vamos a partir daí continuar a aula. Então, deixa eu desenhar aqui inicialmente um gráfico, né? Um plano cartesiano, vou colocar aqui um plano cartesiano, fazer o eixo do Y. E aí eu vou dando as dicas para a construção do gráfico, né, de forma mais tranquila. Então, assim, vamos lá. Deixa eu aproveitar e dar copiar esse plano aqui para a gente... Deixa eu só colocar o eixo aqui. Não, o eixo não, copiar. Eu vou copiar do jeito que ela está aqui. Pronto, vou dar um copy aqui. Bom, pessoal, para construir o gráfico de uma função seno ou cosseno, tanto faz seno ou cosseno, primeira coisa que você tem que fazer é montar uma escala para o eixo do x, tá? Para o eixo do x. Como? Sempre, para facilitar a tua vida, coloque 4 valores na escala, né? 4 valores na sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Independente do tamanho aí do período, né? Coloque 4. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar a origem, né? O 0 grau, e o comprimento total do período, né? Se o período da função é 2π, então 2π. Assim que você vai começar a construir o gráfico de uma função seno ou cosseno. E dentro da escala, você divide esses 2π, né? Metade de 2π é π, a metade de π é π sobre 2, e os 3/4 aqui seria 3π sobre 2, né? É equivalente a 270 graus. Então, você tem 90, 180, 270 e 360, escritos em radianos. Então, sempre em radianos. Então, todo gráfico de seno e cosseno pode até ser utilizado menos valores na escala, mas o ideal são 4, né? Fica mais fácil para desenhar, ok? Bom, feito isso, agora, na função do seno, vamos fazer primeiro a função do seno, né? Comportamento da função do seno, aqui em preto agora, da função seno, aqui a função seno, vai ser sempre o domínio todos os reais. Por que todos os reais? Porque o período é 2π,
mas você tem aí uma volta 2π, mas ele pode continuar dando voltas. Então, no lugar desse x aí, funciona para qualquer valor real, né? Você pode ir até o infinito positivo ou voltar para o infinito negativo. Então, domínios são os reais e a imagem gerada sempre vai ser um número no máximo, no mínimo -1 e no máximo 1. Isso para a função original, né, para a função base, né, do seno. Então, ela sempre vai girar essa altura no máximo em 1 positivo e no mínimo em -1. Então, esse é o comportamento da função seno, tá? Daqui a gente já tira duas conclusões, né? Duas conclusões. Quais? A gente tem que o período ele é igual a 2π, né? Período quer dizer que é esse comprimento aqui, ó, da volta, né? Ou seja, o primeiro ciclo, a gente chama ciclo, né? O movimento da senoide é aqui, ó. O comprimento dela, é o comprimento da onda. A gente fala comprimento da onda. Importante isso, muito utilizado na engenharia. Então, é 2π. E nós temos também a amplitude. Tá? Amplitude. O que seria a amplitude? A amplitude, pessoal, é a altura máxima para a mínima. Quanto tem aqui? Né? Ó, quanto tem do mínimo para o máximo? Tem 2 unidades. Então, a amplitude base da função seno está aí. É 2, né? São 2 unidades de altura. É a tal da altura da onda, né? Deixa eu só tirar aqui esse traço, né? Agora vou colocar aqui, 2. Tá aí, pessoal, essa é uma análise da função seno. Como é que é o desenho da função seno? Ora, você vai fazer os pontos, né? Seno de 0 dá 0. Seno de 90 graus é 1 positivo. Seno de 180 graus dá 0. Seno de 270 graus dá -1. E seno de 360 graus dá 0. Então, é só juntar aí os pontos. Então, você tem que o primeiro ciclo, o primeiro período, né? É essa volta aqui, ele faz esse movimento. É a tal da senoide, né? Ó, chama senoide o gráfico do seno. Então, tá aí. Esse é o comportamento para uma função seno de x. Uma função simples, tá? Não tem ninguém multiplicando aqui, porque na verdade tem o número 1, né? Mas não tem nada diferente, não tem soma com nenhum valor numérico, e também não tem nada multiplicando lá dentro o parâmetro, né? O domínio do x. Ok? Então tá aí, esse é o comportamento da função seno. Agora, vamos fazer o comportamento da função cosseno. Né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para ficar enquadrado aqui. Pronto, aqui tá bom. Agora, vamos pensar na função cosseno, né? Vamos lá. Qual é o comportamento da função cosseno? Então, de novo, para desenhar o gráfico de uma função seno ou cosseno, você determina aí 4 valores na escala do eixo do x. Então, independente de quanto vai ser, você faz aqui, ó. Deixa eu só enquadrar um pouquinho melhor isso aqui. Não, dá para fazer. Ó, então você vem aqui, marca 1, 2, 3, 4. Então você marca 4 valores na escala, tá? Aqui, 4 valores na escala do eixo do x. Começa assim. Agora, você sabe que a função do seno do cosseno de x, ele tem, vou colocar aqui, f de x é igual a cosseno de x. Qual que é o comportamento dela? Ora, ela tem um domínio em todos os reais. Então, o domínio da função é em todos os reais. A imagem da função, quando ela é base assim, né, padrão, a imagem vai girar entre -1 e 1. Tá? É o intervalo da imagem da função cosseno. Eu já sei que a altura aqui, ó, no máximo, ela atinge 1 e no mínimo
ela atinge menos 1, ok? Bom, o período da função do cosseno também é uma volta. Cada volta, ela repete o desenho. Então, o período vai ser de 2π. Então, eu já sei que eu vou vir aqui e marcar de 0 até 2π. Ok? Então, esse é o período da função. É onde eu vou procurar o desenho. Porque depois ele vai repetindo. Como é que eu faço? Eu vou dividir isso aqui em 4 valores. 180, 90 e 270. Então, tá aí, ó. Montei a escala todinha, ó. O gráfico está montado, a escala. Gráfico não, plano cartesiano, né? Agora, eu sei então também daqui, tirando a informação, que a amplitude também será de 2. Ó, a amplitude é 2. Por que 2? Porque vai do menos 1 até o 1, né? Uma unidade para baixo, mais uma unidade para cima. Então, tem 2 unidades de amplitude. Como é que fica o gráfico? Olha, o gráfico, você pode marcar esses 4 pontos aí, na verdade 5, né? 5 pontos e construir. Por exemplo, cosseno de 0, você vai na sua calculadora e faz cosseno de 0 dá 1 positivo, então dá um ponto aqui em cima. Cosseno de 90 graus dá 0, dá um ponto aqui. Cosseno de 180 graus dá menos 1, é aqui embaixo. Cosseno de 270 graus dá 0, tá aqui. E o cosseno de 360 graus dá 1, é um ponto aqui em cima. Ok? Pronto, pessoal. Agora é só juntar os pontos, né? Vai dar esse formato aqui, ó. Vai caindo, 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 até chegar aqui embaixo, aí ele volta e começa a subir de novo. Dá a ideia aí de como se fosse um chifre, né? Ou um vale. Aqui. Esse é o comportamento da função cosseno. A função cosseno original, né? A padrão. Então, função cosseno e função seno, você tira por base esses dois, né? O que vai modificar esse desenho? O que pode modificar nesse desenho é, por exemplo, ele subir, né? Está no menos 1 até 1, ele pode subir ou descer. Como é que ele sobe ou desce? Ele tem uma simetria aqui no eixo do X, né? Perceba. O eixo do X corta no meio, tanto essa quanto essa, né? O que pode acontecer aqui? O que pode acontecer é, na soma com algum valor, ou na subtração, essa simetria mudar de lugar, ou seja, esse desenho sobe inteiro ou desce inteiro. É o que acontece quando existe a soma por um valor, ou subtração. Tá? Outra alteração que pode acontecer de mudar essa amplitude. Quando eu multiplico a função seno por um valor numérico, vai alterar a amplitude. Esse intervalo aqui da imagem, ele é alterado. Então, multiplicar um valor por seno, ou cosseno, não muda período, né? Não muda período. O período continua o mesmo. O que muda é a amplitude. Ela aumenta. Então, se a amplitude é de 2, e eu for multiplicar a função de seno por 2, a amplitude dobra para 4. Se eu multiplicar a função seno por 3, a amplitude muda para 6. Né? Se for multiplicar a função seno por 10 seno de x, a amplitude passa a ser de 20. Então, esse é o cuidado que eu tenho que fazer. Se eu for dividir a função seno por 2, a amplitude muda para 1. Né? Ele só vai dilatar ou ele vai contrair essa imagem aqui, ok? Bom, mas vamos colocar um exemplo de novo aqui para mostrar isso, né? Vamos lá, vamos fazer o exemplo de que pode ocorrer, né? Então, nós temos aqui uma função, exemplo 2. Pronto, deixa eu enquadrar melhor. Exemplo 2 não, exemplo 1. Onde eu tenho uma função f de x igual a, vamos colocar assim, menos 2
mais seno de x. Então, pessoal, o que está acontecendo com a função seno? Está subtraído de 2, né? Pode ser escrito assim, ou pode ser descrito assim também, ó. A mesma coisa, ó. F de x é igual a seno de x menos 2. Então, das duas maneiras, está correto se escrever e dá no mesmo, né? Então, como é que eu construo o gráfico de uma função desse tipo? Eu já posso até organizar aqui uma análise matemática. Já dá até para fazer uma análise matemática do que está ocorrendo, tá? Você já pode até fazer uma análise se você quiser. A função aqui, ó. Vou até fazer antes de construir o gráfico. A função aqui, ela será f de x igual a seno de x menos 2, ok? O domínio não muda, somar ou subtrair um valor de x não muda, né, de seno, não muda o domínio. O domínio continua sendo os reais, nunca muda. O que vai mudar, pessoal, é a imagem é alterada, tá? Então, a via de regra é assim, ó. A imagem, se você tem a imagem original, que é de menos 1 até 1, essa é a imagem original. Como é que é a nova imagem? Você subtrai 2 dos dois extremos. Então, você vai fazer menos 2 aqui e menos 2 aqui. Então, essa nova imagem será menos 1 com menos 2, menos 3. 1 menos 2, menos 1. Está aqui, pessoal. Essa aqui, portanto, é a nova imagem. Ó. Menos 3 ao menos 1. Esse é o intervalo que contém a nova imagem. Então, somar ou subtrair é isso. Você soma ou subtrai dos dois extremos, tá? Isso é o que é alterado quando eu somo ou subtraio um valor. O período não muda. Somar ou subtrair um valor numa função não muda período. Então, o período continua sendo de 2π. E a amplitude, que é a altura da onda, né? Quanto tem de altura essa onda, também não muda. Continua sendo 2. Porque do menos 3 ao menos 1 dá 2. Tá? 2 de comprimento. Então, não muda esses valores. Tá? Só consertar aqui que eu escrevi amplitude. Amplitude. Pronto, agora sim. Tá? Bom, vamos para o gráfico da função. Né? Como é que a gente constrói esse gráfico? Deixa eu até puxar um pouquinho mais para cima aqui, tá? Por quê? Porque eu vou precisar esticar um pouco aqui esse eixo do Y, porque eu vou ter que priorizar a parte de baixo. A escala aí exige valores menores aí. Tá? Então, vamos lá. Até lá embaixo. Pronto. Sem dó, né? Então tá lá. Como é que é o gráfico dessa função? Olha, aqui eu tenho o eixo do Y, aqui eu tenho o eixo do X, né? Bom, na escala do eixo do X não muda nada. Coloque 4 valores. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, como é que é o período? O período vai do 0 até o 2π. Né? Então, eu divido aí em 4 pedaços o 2π. Né? E aí eu tenho a escala para o eixo do X. O eixo do Y, pessoal, você pode até calcular. Se você quiser, já dá para desenhar essa função seno, por exemplo, sem você fazer contas nenhuma, porque o comportamento dela é igual, né? Você pode simplesmente traçar. Ou fazer o cálculo. Como é que é o cálculo? Você vai começar com seno de 0, né? Então, seno de 0, pessoal, vai dar 0. Vocês vão ver que aqui na engenharia, a preocupação não são fazer contas, como fazer as contas. A ferramenta é a calculadora. Você pega uma calculadora e faça sempre na calculadora. Então,
Seno de zero, você digita lá, seno de zero, dá zero. Só que você subtrai 2, né? Menos 2. Então, 0 menos 2, 0 menos 2 dá menos 2. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer as marcações que eu vou precisar aqui, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, seno de zero dá zero, menos 2, então vai dar menos 2. Vai dar um cara bem aqui, tá? Na altura menos 2, lá embaixo. Quando for seno de 90 graus, que é π sobre 2, seno de 90 dá um positivo. Um positivo menos 2 dá menos 1, tá? Dá um cara bem aqui, ó, menos 1. Então, vai dar um ponto aqui, ó, menos 1. Quando for 180, seno de 180 graus dá 0. 0 menos 2 dá menos 2. Vai dar um sujeito aqui. O próximo é o 270 graus. Seno de 270 dá menos 1. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Dá um sujeito bem aqui embaixo. Menos 3. E, por fim, seno de 360. Seno de 360 dá 0. 0 menos 2 dá menos 2. Tá aí, pessoal, marcado os pontos, né? E aí você pode vir aqui e ligar os pontos. Então, vai dar isso aqui, ó. Faz a curvatura aqui, desce, né? E faz do lado de cá. Pronto, pessoal, tá aí a senoide, né? O que é que houve com o desenho, o desenho original? Ela desceu 2 unidades, ó. Então, somar ou subtrair é deslocar o desenho, né? Tá aqui uma função seno de menos 2, ok? A amplitude não mudou, continua 2 unidades, e o período também. Beleza? Somar ou subtrair não muda amplitude nem período, tá, pessoal? Ó, vou fazer aqui um exemplo 2. Um exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu vou colocar f de x igual a cosseno de x mais 1. Ó, estou somando 1, né? Então, já dá para fazer toda a análise sem gráfico. Você já sabe que isso aqui vai dos reais, no domínio, até a imagem. A imagem original é do menos 1 até o 1. Então, você calcula assim, ó, do menos 1 até o 1. O que é que você vai fazer com essa imagem? Você vai somar 1, né? Você vem aqui e faz assim, ó, mais 1. E aí você soma 1 no primeiro, menos 1 mais 1 dá 0. Soma 1 no segundo, 1 mais 1 dá 2. Está aqui a nova imagem, pessoal. A nova imagem vai do 0 até o 2. Esse é o intervalo da imagem. O período não muda. O período continua sendo de 2π. E a amplitude também continua sendo 2, né? Porque do 0 até o 2 tem 2 unidades. A amplitude é o comprimento da onda, desculpa, é a altura da onda, né? A amplitude é a altura da onda. Então, na hora de desenhar o gráfico, você procede da mesma forma. Você vai desenhar aqui o plano cartesiano, né? Ó, roteiro do gráfico, né? O roteiro do gráfico é sempre o mesmo. Então, vou enquadrar isso aqui um pouquinho melhor. Vou só puxar aqui esse eixo um pouquinho mais para cima. Eu vou precisar de uma escala um pouco mais acima, né? Aqui. Eu vou apagar um pouco para baixo, não é necessário. Vou tirar essa régua fora. Deixa eu apagar um pouco isso aqui, ó.
A prioridade é para cima, porque a imagem vai de 0 até 2, né? Deixa eu só dar uma enquadrada também melhor nesse desenho aqui, para ele ficar, usar a escala, usar o quadriculado aqui da tela, né? Para facilitar a vida. Então, a gente faz esse, coloca aqui. E aqui. Pronto, tá aí, né? Bom, como é que é essa função, né? Essa função, para desenhar um gráfico, e para qualquer função seno e cosseno, o ideal é que você coloque primeiro a escala do eixo do x. Como é que você faz? Você vem aqui e divide em 4. Ó, põe 4 valores na escala. Independente de quanto seja, tá? O período pode ser até diferente, mas você usa 4. Aqui nesses 4, se o período é de 2π, você vai de 0 até 2π. Divide, né, ele em 4 pedaços. Aqui. Agora, você vai utilizar, você já pode até utilizar aquela imagem que você já sabe qual vai ser, né? A imagem vai do 0 até o 2. Então, você tem 1, você tem 2. 1, tem 2. Você já sabe que a imagem vai do 0 até o 2. Agora é só fazer contas, né? Então, na hora de você calcular, você faz cosseno de 0. Cosseno de 0, pessoal, dá 1. Você vai somar mais 1. Portanto, mais 1 dá 2. Aqui em cima. Agora, você tem cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus, ele vai dar 0. 0 mais 1 dá 1. Está somando 1, né? Cosseno de 180 graus é menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Dá um cara aqui. O outro é o cosseno de 270 graus. Cosseno de 270 graus é 0. 0 mais 1 dá 1. Dá um cara aqui. E o último é o cosseno de 360 graus. Cosseno de 360 graus, que é 2π, né? Eu estou falando em graus, mas é em radianos, tá? 2π é 360 graus. Cosseno de 360 dá 1 positivo. Com mais 1 lá da lei de formação, da função, ele vai dar um cara aqui em cima. Portanto, é só juntar, né? Ó, o desenho vai dar essa forma aqui. Aqui, pessoal. O desenho, ele não muda, tá? Ó, perceba, ele continua a mesma coisa. Somar e subtrair não altera aí a forma do desenho da função cosseno. Ok? Então, pessoal, isso aqui é o trabalho em cima da soma e da subtração de valores envolvendo senos e cossenos. O que acontece quando soma? Não muda período e não muda amplitude. Continua valendo a mesma coisa, na original. Tá? O que é alterado na soma e na subtração? Muda apenas o intervalo da imagem. Ou ela sobe ou ela desce. Ok? Beleza? Bom, isso a gente já viu na semana passada. Outra coisa que nós vimos na semana passada, pessoal, foi a multiplicação. O que é que acontece, que é o caso 2, né? O que é que acontece quando eu multiplico um valor, né? É o tal do B, lembra? Então, é assim, vamos colocar aqui um exemplo, vamos fazer com exemplos, né? Exemplo número 1. O que é que acontece com a função quando eu multiplico essa função por um valor numérico? Por exemplo, a função seno, eu vou multiplicar ela por 3. O que é que acontece com a função seno quando eu multiplico por 3? Pessoal, graficamente, não muda nada para a função padrão da função seno. O que vai ser alterado aí na verdade, a imagem, a amplitude, né? A amplitude, ela vai ser dilatada. Então, na análise da função,
eu já consigo perceber essas características. Eu já percebo que o domínio não é alterado, o domínio continua sendo os reais. Mas a imagem, ela vai ser mudada. Se a imagem ia do -1 até o 1, aqui essa imagem do seno, eu vou multiplicar ela por 3. Né? Portanto, ela vai passar a ser de -3 até 3. Essa é a mudança que vai ocorrer, tá? Então, está aqui. A imagem passa de -3 até 3. Esse é o intervalo da minha imagem, ok? Aí, né? É assim que eu chego na imagem correta. Bom, o que mais? O período. O período não muda quando eu multiplico uma função por um número. Período continua a mesma coisa. O período será de 2π. Para fazer aquele desenho, ele gasta uma volta. Então, o período não muda. O que é que muda? Muda a amplitude. A amplitude, lembrando o que é a amplitude é a altura da onda. Ela muda de 2 para meia dúzia. Ó, para meia dúzia. Por quê? Porque do -3 até o 3 são 6 unidades de tamanho, né? 3 para baixo e 3 para cima do eixo do x. Então, a amplitude é alterada. Então, essa é a análise matemática da função, análise algébrica, tá? Então, é isso que ocorre com a função 3 seno de x, ok? Como é que eu desenho o gráfico dessa função? Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Eu venho aqui e coloco o plano cartesiano. Então, vamos lá. Plano cartesiano. Deixa eu só subir um pouco para enquadrar um pouco mais esse gráfico aqui para desenhar e pegar enquadrar a escrita. Está aqui. Então, o que muda, né? Vamos construir. Você tem lá o eixo do y, você tem aqui o eixo do x. Mesma coisa, você vai colocar na escala do eixo do x 4 valores, sempre, tá? Então, você vai ter aqui um primeiro, né? Depois, você tem um segundo valor da escala, depois um terceiro, e no final um quarto valor aí para a escala. Vai do 0 até o 2π, não mudou, né? É o comprimento do período. É o comprimento da onda, né? 2π. Divido, né, em 4 pedaços, 180, 270. Você pode pensar aí em relação a em graus, mas o gráfico tem que ser escrito em radianos, porque radianos você consegue conversão de número real. Ele é um número real, não radiano, no caso. Tá? Bom, qual é a imagem? A imagem também eu já tenho, né? A imagem, ela vai do 3 até o -3. Pronto. Agora é só calcular. Você pode já fazer direto, se você quiser, porque você já sabe qual é o desenho, ou calcula, né? Ó, calculadora. Seno de 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. Então, para 0 grau, dá um ponto na origem, né? Agora, seno de 90 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, dá um cara aqui em cima. Seno de 180 graus dá 0. Vezes 3, 0. Seno de 270 graus dá -1. 3 vezes -1 dá 3. Então, vai dar um cara aqui, né? Deixa eu só consertar aqui a altura disso aqui, que está errado. Tá? Um pouquinho para a esquerda. Está na mesma altura, só que um pouco para a esquerda. Agora, o último, né? Seno de 360 dá 0. Vezes 3, 0. Tá aí, pessoal. Opa.
Deixa eu consertar isso aqui. Aqui, a mão não vai. Cada vez que eu tento consertar, sai pior. Pronto. Tá aí, pessoal, senoide com o nosso desenho. Então, a multiplicação, ela muda o quê? Ela muda a imagem e a amplitude, tá? Quando eu multiplico um valor por um número, ela muda a amplitude e a imagem. Mas, na verdade, graficamente, o desenho é o mesmo. A única coisa que mudou para o original é que eu posso até pegar o desenho original e trocar. Ao invés de ser menos 1 em 1, passa a ser de menos 3 em 3. Tá? Então, é bem tranquilo essa ideia aí, ok? Bom, então vamos agora para o próximo, né? Próximo não, vou fazer um do cosseno antes e vou mostrar, inclusive, uma característica aqui, quando a função é multiplicada por um número negativo. Né? Bom, o que acontece? F de x é igual a, vamos colocar assim, menos 2 cosseno de x, né? Menos 2 cosseno de x. O que acontece com a função? O domínio será de todos reais, né? Serão todos reais. A imagem, se era de menos 1 até 1, o que vai acontecer com a imagem? Você vai multiplicar ela pelo menos 2, ok? Então, ela passa a ser menos 2 vezes menos 1, passa a ser 2. 1 vezes menos 2 passa a ser menos 2, tá? Então, está aqui, ela está do 2 ao menos 2, está em ordem decrescente. Mas na hora de escrever, escreva sempre em ordem crescente, tá? Ó, isso não influencia em nada, tá, pessoal? Falar que é do 2 ao menos 2, ou do menos 2 até o 2, dá no mesmo graficamente, ok? Então, tá aí. Na verdade, ela está dobrando de tamanho, né? Essa é a ideia da multiplicação da função por um número. Então, o período não muda, o período continua sendo o mesmo. O período continua sendo de 2π. E o que muda é a amplitude. A amplitude, ela foi multiplicada por 2. Por menos 2, tudo bem. Mas a amplitude sempre é em módulo, ela é positiva, né? Porque se eu fizer uma contagem da distância do menos 2 até o 2, eu vou achar 4 de altura. Então, a amplitude é 4. É a altura da onda. Né? Então, está aqui, ó. Essa é, portanto, a análise da função menos 2 cosseno de x. Né? O gráfico dessa função também é um gráfico tranquilo de fazer, né? Ó, a escala do eixo começa sempre pela escala do eixo do x, né? Eixo do y, eixo do x, né? Na escala você vai usar 4 valores, correto? 4 valores, 1, 2, 3, 4. Vai do 0 até o 2π, né? Então, você divide em 4, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 270 graus. Já como monta a imagem, né? A imagem vai ser um valor entre 2 e menos 2, né? Então, tá aqui. Pessoal, agora para fazer a construção, ele tem uma alteração, né? Mas você vai perceber usando a calculadora. Quando você fizer pela calculadora, você já percebe. O que você vai perceber? Então, vamos lá. Você vai calcular o cosseno de 0. E o cosseno de 0 dá 1 positivo, né? Só que você vai ter que multiplicar por menos 2. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, ao invés do primeiro ponto ser lá em cima, o primeiro ponto é lá embaixo, é menos 2, né? O cosseno de 90 dá 0,
0 vezes menos 2 dá 0, dá um ponto aqui. O cosseno de 180 graus dá menos 1, né? Cosseno de 180 dá menos 1. Vezes menos 2, menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. Então, ó, portanto, ele vai dar um cara aqui em cima, 2 positivo. Cosseno de 270 é 0. 0 vezes menos 2 dá 0. E o último é o cosseno de 360 graus. Cosseno de 360 graus é um positivo, né? Vezes menos 2 vai dar menos 2. Então, vai me dar um cara lá embaixo, ok? Tá aí. Agora, é só você juntar os pontos, né? Ó, vai subir, tá crescente, crescente, crescente. Chega lá em cima, ele volta, né? E começa a decrescer, decrescer, vai caindo, caindo, caindo. Percebam que o desenho mudou, né? O desenho, na verdade, ele era nesse formato aqui, ó. O desenho original dessa função era assim, ó. Começava aqui em cima, descia, né? Aí chegava lá embaixo, ele subia de novo, saía aqui. Era nesse formato, era um chifre de para cima, né? Assim, ó. Onde o vértice estava lá embaixo, ó. Esse vermelho aqui. Esse é o desenho original. Quando é positivo o cosseno. Quando ele é negativo, ele inverte, né? Eu vou tirar daqui para você ver, ó. Quando é negativo, ele só muda o lado. Mas continua dando senoide, tá, pessoal? Se você quisesse, você poderia continuar eternamente aí a fazer a onda, tá? Ó, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas, nesse período, ela muda. Muda a concavidade aqui do desenho. A concavidade aqui vira para baixo, né? Ó, côncavo para baixo aqui. Ó, tá? A boca é para baixo. Ok? Isso acontece por causa do sinal de negativo. Acontece na função seno? Também acontece na função seno. Ó, vou fazer uma função seno aqui. Vou colocar um exemplo 4, exemplo 2 aqui, né? Exemplo 2, é o exemplo 3, eu acho. Exemplo 3. O que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter uma função que é a f de x igual, por exemplo, a menos 20. Seno de x. Aí você fala, mas que número grande, né? Menos 20. Para caber, pessoal, vou colocar a análise do lado direito aqui, ó. A função, ela vai dos reais e a imagem da função vai ser alterada. A imagem original da função seno, da padrão, é do menos 1 até o 1. O que você vai fazer? Você vai multiplicar ela por menos 20. Né? Menos 20. Portanto, isso aqui passa a ser menos 20 vezes menos 1, 20. Menos 20 vezes 1, menos 20. Aqui, pessoal, a imagem correta, ela vai do 20 até o menos 20. Aí, né? Ou vice-versa, né? Então, ou vice-versa. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar até na ordem crescente, que fica melhor. Do menos 20 até o 20. Está aqui. Essa, portanto, é a imagem da função. Okay? Deixa eu apagar aqui, né? Bom. Muda o período? Não, o período não é alterado. O período continua sendo de 2π. Muda a amplitude? Muda. A amplitude, que é a altura da onda, passa a ser de 40, ou seja, 20 vezes maior que a amplitude do seno simples. 20 vezes 2, 40. Ou você olha pela distância da imagem, né? Do menos 20 até o 20 tem 40 unidades de comprimento. Então, está aqui, pessoal. Essa, portanto, é a análise dessa função seno. Graficamente, o que acontece aqui no gráfico? Olha,
Montagem do gráfico é no mesmo formato. Aqui, ó, eixo do Y, eixo do X. A escala do eixo do X, eu utilize 4 valores. Então, tem 1, 2, 3, 4, né? Então, vai do 0 até o 2π. Do 0 até o 2π, né? Aí. A imagem, você já pode montar, ela vai, essa imagem, ela vai girar 2, 3, 4. Vai do 20, lá em cima, máximo, e aqui embaixo, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Menos 20. O desenho é igual, pessoal. Você só faz mudança da escala, né? Da referência da escala. O original é do menos 1 ao 1. Essa vai do menos 20 ao 20. Tá? E o cálculo também é fácil de fazer. Por quê? Porque é só usar aí a ideia. Ó. Seno de 0 grau. Seno de 0 grau dá 0. Né? Seno de 0 é 0. Vezes menos 20, continua dando 0. Dá um ponto bem aqui. Agora, seno de 90 graus. Se você colocar 90 graus aqui, que é o π sobre 2, seno de 90 vai dar 1 positivo, 1. Mas eu vou multiplicar por menos 20, né? Menos 20 vezes 1 vai dar menos 20. Então, dá um ponto lá embaixo. Né? Agora, seno de 180 graus dá 0. Menos 20 vezes 0 dá 0. Dá o sujeito aqui. Né? Agora, seno de 270 graus. Seno de 270 graus vai dar menos 1, né? Menos 1 vezes menos 20 dá 20 positivo, né? Vou dar um cara aqui em cima. E o último é o seno de 360. O seno de 360 é 0. 0 vezes menos 20 dá 0. Ó, percebam que o desenho não... O desenho tem o mesmo comportamento, né? Agora, deixa eu terminar o desenho, ó. Vou fazer o desenho aqui, ó. É uma senoide, né? Continua sendo uma senoide. Pronto, tá aí. Essa senoide. O que é que mudou na senoide? Além da imagem e da amplitude, né? A amplitude passou a ser 40. Tem 40 de altura, porque vai do menos 20 ao 20. E mudou, obviamente, a imagem. O que mais que mudou? Quando eu multiplico a função seno por um valor negativo, então, se a função seno for negativa, o que muda é justamente o comportamento aqui das duas parábolas que formam a senoide. A original era para cima, o primeiro, né? Ela começa crescente. A original é assim, ó. Ela teria que vir aqui e subir até chegar aqui em cima. Aí, quando ela chega aqui, ela cai até lá embaixo e depois ela volta a subir de novo. Então, o comportamento da original é esse. O primeiro vértice, né? O primeiro vértice aqui da primeira parábola é para cima, quando é positivo o seno, né? Quando o seno é negativo, o primeiro vértice é para baixo. É o que muda quando a função é multiplicada por um valor negativo. Essa primeira tomada aqui é decrescente, tá? No primeiro quadrante. Agora, a da original ela é crescente. Então, o comportamento muda, mas também isso não muda o desenho, tá? Ela continua dando senoide. Ela vai continuar fazendo a onda, ó. Ela continua para o infinito e avante, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Né? Ó, não muda, continua sendo uma onda de altura 40. Ok? Então, pessoal, essas seriam as mudanças para quando eu tenho A e B. O A é o cara que soma, o B
é o sujeito que multiplica. Então, são essas alterações que podem sofrer uma função seno e cosseno. Tem agora uma terceira, que é a mudança no parâmetro. Pessoal, até agora, tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem para todos aí? Dúvidas? É coisas que vocês já viram no ensino médio, né? Tranquilo? Então, tá tranquilo, então. Beleza? Se quiserem perguntar, eu estou fazendo a aula, pessoal, assim, meio dinâmica, né? Mas, assim, qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, coloquem aí no chat a observação, que eu paro, eu explico de novo. Que eu estou julgando que todos estão conseguindo acompanhar bem, tá? Então, eu vou numa crescente aí, ok? Então, agora, pessoal, eu vou mostrar o que acontece quando a função tem um valor multiplicando o parâmetro, tá? Vamos colocar aqui, né? Vamos voltar. O que é que nós vimos até agora? Vamos lá. Nós vimos as alterações assim, ó. Você tem uma função f de x, que pode ser somada com um número, mas ela pode ser multiplicada por um número, né? Certo. Só que agora a gente vai olhar um terceiro coeficiente, que é o c, que é a constante. É um cara que multiplica o parâmetro, tá? Isso serve tanto para a função seno, como também serve para a função cosseno, tá? São os casos aí. Então, nós já vimos o A, já vimos aí a situação do B, né? Agora, nós vamos ver a situação para o C. O que é que acontece quando eu tenho um valor que multiplica o parâmetro? Então, esse cara aqui é o caso 3. Caso 3. C multiplica o parâmetro. Vírgula, consequência, altera o período. Então, pessoal, esse C que está aqui, esse C, ele, na verdade, o que ele modifica na função seno e cosseno? O período, tá? Então, o papel do C é o período, ok? Ele não altera a imagem, não altera nenhuma outra característica, ele altera o período. E para calcular o período através do C, nós temos uma fórmula. A fórmula para calcular o novo período sempre vai ser assim, ó. O período, ele é igual a 2π dividido por C. Tá? Essa é a fórmula para achar o período. Então, quando C é 1, né, é normal, não tem ninguém lá multiplicando, tem 1. Quando não aparece ninguém lá na frente do X, é porque tem 1. Então, quando C é 1, o período é de 2π, é o original, né? Agora, se houver outro número aqui, muda o período. Vou fazer um exemplo aqui para a gente perceber o que acontece, tá? Então, vamos lá. Exemplo... Vou puxar a luz um pouquinho aqui. Pronto. Vamos colocar aqui o exemplo 1. F de x igual a seno de 2x. Vamos colocar esse 2x aqui. Então, tá aí. Seno de 2x. O que vai acontecer aqui, pessoal? A única coisa de diferente que existe aqui é um cara multiplicando o parâmetro.
né? 2x, é o cara que multiplica lá a variável x do domínio, né? Então, de cara, eu já sei que o domínio continua sendo todos reais, né? Não muda os reais, porque vai ter, apesar de alterar o período, como ele se repete eternamente, então não existe aí prejuízo, né? Então vai continuar tendo sempre os reais lá no lugar do X. A imagem não muda, a imagem é a mesma, -1 até 1. O que muda, pessoal, é o período. O período, ele é alterado. Como é que eu faço para achar um novo período? Eu vou usar a fórmula. E a fórmula, eu já sei qual é. P é igual a 2π sobre C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o C pelo valor dele. O período é igual a 2π dividido por 2. Portanto, o meu novo período, corto 2 com 2, ele passa a ser de π. Está aqui, pessoal, passa a ser de π. O período agora é π, não é mais 2π. Tá? A amplitude muda? Não, a amplitude, ela continua sendo a mesma. A amplitude continua sendo de 2, porque a amplitude é a altura da onda. O que vai mudar é o comprimento da onda, tá? Bom, vamos montar o gráfico para ver como é que funciona. Então, vamos lá. Para você desenhar o gráfico dessa função, deixa eu dar uma enquadrada nisso aqui, pessoal, só para caber tudo bonitinho. Vou pegar e copiar isso aqui. Vou centrar um pouco mais isso aqui. O desenho, ele demora, às vezes, para enquadrar aqui. Ou para baixo. Pronto, está aqui. Agora está certo. Então, está aqui. Esse cara aqui é o meu plano cartesiano. Então, vamos desenhar a função seno. Para montar o desenho, apesar do período ter sido alterado, você não muda nada. Você faz o mesmo roteiro. Você vai aqui, coloca o eixo do Y, coloca o eixo do X. A escala do eixo do X, você vai utilizar 4 valores do mesmo jeito. Você pode usar 2? Pode. Mas para o desenho ficar bem interessante, ficar melhor de fazer, é 4. Ó, 4 valores na escala. Pronto, tá aí, 4 valores na escala. O que é que você vai fazer agora? Você sabe que mudou o período ficou mais curto, né? É de 0 a π. Então, você vai fazer assim, ó, você vai colocar o início aqui da origem, que é 0, e o período, o intervalo final é π. Não é mais 2π, ó, é π. Então, você marca o período completo. É de 0 até π. Tá? Que π significa 180 graus. O que quer dizer isso? Que o desenho completa aquele ciclo agora, não mais em uma volta, e sim em meia volta. Tá? Então, ele vai até π apenas. Bom, mas como é que eu faço para montar a escala, então? Olha, você vai usar a proporção. Metade de π é 90 graus, né? 180, metade é 90. A metade aqui na escala é aqui, nesse local aqui, ó. π sobre 2. Eu já sei que 90 é um π dividido por 2, tá? Agora, o primeiro valor da escala aqui será a metade de 90. Então, é 45 graus. Como é que eu chego na metade de 90 graus, 45 graus em radianos? Tem várias formas. Você pode achar esse valor por regra de 3. Você pode achar esse valor aí por proporção, né? Faz a divisão. Pode fazer a divisão na prática. Mais fácil assim, ó. Você quer saber qual é a metade de 90? Então, você pega aqui o π sobre 2 e divide ele por 2. Ok? O que eu estou fazendo? Estou dividindo 90 graus por 2. Isso aqui é uma divisão de fração, tá, pessoal? Você não divide fração. Você, na verdade, multiplica o numerador pelo denominador invertido.
Isso aqui vai dar π sobre 4. Então, eu sei que esse local aqui, ó, ele vale π sobre 4, 45 graus. Ok? Bom, o terceiro valor da escala, que é esse sujeito aqui, ó, o terceiro, é 3/4 de π, né? São 3/4 de π, então o mais fácil de você calcular é assim. Ele, na verdade, são 3/4. 3/4 vezes π. Opa! 3π sobre 4. É uma forma de você chegar nele. Outra forma de você descobrir que valor é esse. Esse valor aqui que eu tenho que marcar na escala é a metade mais esse pedaço. Aqui seria metade, 90 graus, mais metade de 90, que é 45. Então, aqui é 135 graus, né? 135 graus. Como é que eu descubro isso em radianos? Olha, é só você somar π sobre 2, que é 90, mais π sobre 4, que é 45 graus, para dar 135. Somando isso aqui, ó, faz o MMC dar 4, dobra o tamanho, 3π sobre 4. Também surge, é uma outra maneira de calcular. Terceira maneira é por regra de 3, né? Você sabe que 180 graus é equivalente a π. Eu quero saber agora 135 graus. Quanto vale, né? Então, você faz a multiplicação cruzada, né? 180x é igual a 135π, né? Você passa o 135 dividindo para o outro lado, e aí simplifica. Divide 135 por 45, dá 3. 180 dividido por 45 dá 4. Então, dá 3/4. Pessoal, então tem várias maneiras de você chegar aí à conversão de medida, tá? Mas o que você tem que saber é que a construção agora do novo período, você marca 4 unidades igualzinho que você fazia antes. Você marca 4 unidades, né? E marcando 0 até o final, que é π, e aí divide ele em 4 pedaços, tá? Como você vai achar essa escala aqui? É matemática, né? Sabe que é proporcional, fica mais fácil. Mas a gente pode fazer outros depois, não tem problema. Bom, então tá aqui a escala nova. A altura eu já tenho, já sei qual é. Vai do -1 até o 1, né? Daqui, do -1 até o 1. Bom, agora para construir o gráfico da função, eu já sei o comportamento da função seno, pessoal. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente utiliza a calculadora para chegar no resultado. Então, vamos lá. Como é que é feito isso daqui? É assim, ó. Você tem seno de 2x. Então, você vai trocar o x por 0, né? 0 grau. Então, seno de 2x vai ser 2x é 2 vezes 0. Então, vai dar 0. Seno de 0 dá 0. Dá um ponto bem aqui, tá? Por quê? Porque 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0 dá 0. Tá? Agora, eu vou para 45 graus, que é π sobre 4. 2 vezes 45 graus vai dar 90 graus. Seno de 90 vale 1. Aqui, ó. Lá em cima. Tá? O próximo é 90 graus. 2 vezes 90 graus dá 180 graus. Seno de 180, 0. A esse ponto aqui. O próximo é 135 graus, que é o 3π sobre 4. 2 vezes 135 graus dá 270 graus. Seno de 270 dá 0. Pô, dá 0, desculpa, dá -1, né? Seno de 270 graus dá -1. Aqui. O último é 180, que é π, né? 2 vezes π é 2π, é 360. Então, seno de 360 dá 0. Pronto, pessoal, está aqui o gráfico da função. Percebam, ele não mudou
A forma, o comportamento dele é o mesmo, segue aqui o comportamento dele, é o mesmo, né? O período continua sendo, desculpa, a amplitude continua sendo a mesma, é de 2, mas o período, pessoal, que é esse cara aqui, ó, esse comprimento aqui, ele mudou, ele encolheu. Isso quer dizer o seguinte, ele faz ele tem esse comportamento aqui a cada 180 graus, tá? Então, é claro que muda o gráfico? Não, o gráfico para o infinito continua a mesma coisa, né? Continua a senoide, né? Se você quisesse continuar, ó, ela iria repetindo, repetindo. O sinal da coluna é invertido assim mesmo? Ah, não, desculpa, Wallace. Bem colocado. Isso é bom que vocês estão prestando bem atenção. Deixa eu só apagar aqui esse... Deixa eu voltar aqui. O Wallace está me cobrando, me perguntando se é invertido o sinal. Não, eu escrevi de forma equivocada, tá, Wallace? Obrigado por mostrar aí. Pronto. Agora sim. Ok? É do -1 até 1. É sempre em ordem crescente, de baixo para cima, tá? A escala é não comum. Estava escrito de forma errada. Beleza? Obrigado. Bom, tá lá. Exemplo 1. Então, tá feito o exemplo 1, né? Colocou. O que mudou? Mudou somente o período. Isso quando você já percebe que quando você multiplica o valor do seno por um número maior do que 1, como 2, como 3, como 4, o que acontece com o período? Ele encolhe, ó. O período de 1x é 2π. O período de 2x é metade, é π, é 180. Se você tivesse um seno de 4x, o que iria acontecer? O período diminuiria, seria menor ainda. O período seria de 90 graus. E assim por diante, pessoal. Tá? Eu vou mostrar agora mais um, para a gente poder ratificar isso daqui. É o exemplo 2. Aqui, um exemplo de número 2. Eu vou colocar a função cosseno agora. F de x é igual a cosseno de x dividido por 4. Então, agora, a função é x dividido por 4, né? Como é que vai funcionar? O domínio continua sendo os reais, a imagem não muda, porque não tem nem A nem B, então a imagem continua sendo do -1 até o 1. Aqui, né? O que vai mudar? O período. Período muda. Período muda. Então, a fórmula para calcular o período é 2π sobre c. Então, meu período, ele vai ser igual. Quem é C? É 2π, né? Dividido por C. Quem é C, pessoal? C é 1/4. C é 1/4. Ó, o C aqui, ó, 1/4, tá? Não é 4, é 1/4, porque, na verdade, tem 1x dividido por 4. Então, é 1/4. De novo, não existe divisão entre frações. O que existe é o numerador, que é 2π, multiplicando o denominador invertido. Sempre assim, a divisão de fração é o numerador, a parte de cima, dividido pelo denominador invertido. Por isso que é importante você deixar bem claro quem é numerador e quem é denominador. Portanto, o período agora ele passa a ser de 8π. Percebam, ele aumentou, né? Então, o período aqui, ele passa a ser igual a 8π. 8π. Tá? Muda a amplitude? Não. A amplitude continua sendo a mesma. A amplitude continua sendo 2, tá? Ok? Bom, então eu mudei aí, vai mudar o nosso período. Então, vamos apagar isso aqui.
Vamos para o gráfico, né? O gráfico dessa função, ele não muda, a construção é igual, tá, pessoal? Então, a construção do gráfico, ela é igualzinha. Ou seja, eixo do Y, eixo do X. Posso já colocar, inclusive, a imagem, né? Mas antes eu vou falar do domínio. O domínio, eu vou usar 4 valores. 1, 2, 3, 4. Então, apesar de ter mudado o período, eu não mudo a escala vai ter 4 valores. Começa no 0, só que agora o final é no 8π, né? 8π. Ela vai dar 4 voltas, né? 8π são 4 voltas. Então, é 8π. Eu vou dividir isso aqui em 4 pedaços, então a metade de 8π é 4π, né? A metade de 4π é 2π, então, portanto, esse terceiro aqui da escala vai ser 6π. Percebam que agora o desenho demora 4 voltas para completar o ciclo, né? Cada quadrante que eu tenho aqui, cada representação de quadrante da escala é uma volta, né? Aí, ó. Então, a imagem continua sendo a mesma, vai do 1 até o menos 1, né? Aqui, ó, menos 1 até 1. E o cálculo, pessoal, é tranquilo, o cálculo é feito da mesma forma, ó. Na hora de calcular, se você vai fazer na calculadora, eu já sei qual é o comportamento do cosseno. Daria para desenhar, porque você já sabe qual é o desenho. Mas se você quiser fazer o cálculo, usando calculadora, funciona assim, ó. O x, o eixo do x é o x aqui do domínio. Então, vou colocar 0 no lugar do x. 0 dividido por 4 dá 0, né? E o cosseno de 0 dá um positivo. Dá um ponto aqui em cima. O próximo é 2π, né? O que é 2π, pessoal? É 360 graus. Ou eu posso usar 2π aqui mesmo, ó. Eu troco o x por 2π, então 2π dividido por 4, né? Aí você, fazendo 2π dividido por 4, você simplifica, né? Corta o 2 pelo 4, vai ficar π sobre 2. E π sobre 2 é 90 graus. Ou você pensa só em graus direto. Ó, o que é 2π? 360 graus. Se você colocar 360 graus no lugar do x, divide ele por 4, dá 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Daqui, ó, 0. Altura 0. O próximo é 4π. Então, o que é 4π? 4π, pessoal, é 4 vezes 180. Então, 4π dá 720 graus. São 2 voltas, né? 720 graus. Se eu pegar 720 e dividir por 4, dá 180 graus, né? Ou você pensa em radianos, pensa em graus, do jeito que você achar melhor para fazer a lógica. Mas 720 graus dividido por 4 dá 180. O cosseno de 180 é menos 1, dá um cara aqui embaixo. Ó. O próximo é 6π. O que é 6π? 6π, pessoal, é 6 vezes 180, dá 1080. 1080 graus. X vale 1080. 1080 dividido por 4 dá 270, né? Então, você pode pensar em graus, tá? 270 graus. Cosseno de 270 dá 0. Aqui. E o último é o 8π. O que é 8π? É 8 vezes 180, né? Ou você já simplifica direto, ó. O que é o x ali? 8π dividido por 4. Isso equivale a 8 dividido por 4, que é igual a 2π. 360 graus. E o cosseno de 360, pessoal, dá um positivo. Dá um cara aqui em cima. Pronto, pessoal, já marquei todos os valores, né? Agora, é só juntar aí os pontos. Então, esse senoide aqui vai dar assim, ó. Pronto, pessoal, tá aí, né?
construído o desenho da função cosseno. Então, o que mudou? Mudou-se apenas o período. É uma onda mais comprida, bem mais comprida do que a anterior, né? Mas o desenho é feito da mesma forma, ok? Então, essa é a alteração do C. É isso que pode acontecer com as funções seno, cosseno, em relação a B e C. Ela pode mudar período e amplitude, ok? Pessoal, entenderam? Está claro para todo mundo aí que está assistindo a aula? Sim ou não? Ok? Podemos fazer exercícios agora? Tem dúvida sobre isso? Por enquanto está tranquilo, né? Então vamos lá. Se tiver dúvida aí, perguntem, tá? Qual é a proposta aqui minha agora? Eu vou resolver agora, pessoal, os exercícios daquele material que eu coloquei lá no Canvas, tá? No Canvas eu postei lá um PDF chamado Funções Trigonométricas, né? Funções trigonométricas. E tem vários exercícios lá. Então, vamos resolver aqueles exercícios, porque é aquele formato lá que é cobrado, geralmente em prova, né? Em vestibular, em concurso. Então, nós vamos resolver aqueles exercícios que nós temos lá. Eu só abrir aqui para copiar, tá? Vou copiando e vou resolvendo. Vou só abrir o arquivo. Pronto. Abrir aqui o arquivo para mim. Eu vou copiar aqui o primeiro exercício e vou resolvê-lo. Primeiro não, pessoal. Primeiro é para construir gráfico, tá? Gráfico é muito extenso e tem lá, inclusive, depois os desenhos no gabarito. Eu vou resolver os teóricos, que eu acho que os teóricos são muito mais interessantes de se responder aí, né? Que são a partir do número 2. No final, a gente vê esses do gráfico, tá? Deixa eu apagar aqui tudo. Pronto, deixa eu dar uma enquadrada aqui. Vamos lá. Primeiro exercício da lista. Pessoal, qual a imagem da função f de x igual a 2 vezes seno de menos 3, né? Seno de x menos 3. Aqui ele não pede para você construir gráfico, não pede nada, ele só pede imagem. Então, é aquele comportamento do A e do B. Então, vai fazer assim, ó, para você chegar na imagem disso daqui, o enredo é esse. Qual é a imagem correta, normal, né, da função seno, padrão? Ela vai do menos 1 até 1, tá? Essa é uma questão que caiu no vestibular da Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá? Então, essas questões são tiradas de vestibular ou de concurso. Então, tá aqui, né? Bom, essa é a imagem padrão. O que você vai fazer com ela? Você vai multiplicar ela por 2, porque a função seno multiplica por 2, né? Portanto, ela passa a ser de quanto? De menos 2 até 2. Okay? O que mais? Eu vou subtrair 3 unidades da função seno. Então, basta apenas subtrair por 3. E agora eu tenho menos 2 com menos 3, menos 5. 2 tira 3, menos 1. Está aqui, pessoal, a resposta. Essa aqui, portanto, é a imagem da função 2 seno de x menos 3. Ok? Pegaram aí, pessoal, a ideia? Eu vou resolvendo e, na dúvida, aí vocês coloquem alguma observação que vocês têm que fazer no chat, tá? Mas o 2 resolve assim. Ele quer saber a imagem, então você multiplica a imagem padrão por 2 e o resultado você subtrai 3. Está aqui a nova imagem da função dada, ok? Vamos para o próximo. Eu vou fazer agora o exercício de número 3. Deixa eu copiar o 3, né? Ok, 3.
Pessoal, o 3 caiu também, uma questão retirada de concurso, né? Então, tá lá. Sejam f de x igual a 4 cosseno de 2x, e uma segunda função g de x igual a 2 vezes cosseno de 0,25x, se PF é o período de f e PG é o período de G, então ele quer que você tire uma proporção entre os dois períodos, ele está falando de período. Para você saber qual é a alternativa correta, você tem que calcular os períodos. Então, vamos calcular o período da função f. O período da função f é fórmula, é 2π dividido por c. Ora, qual é o c da função f? É 2. Isso implica que o período da função f é π. Pronto, achei. Agora, você vai calcular o período da função g. O período da função g é 2π dividido por c. O c é 0,25. Isso vai implicar que o período da função g é igual a 2 dividido por 0,25. Dá 8. Portanto, o período da função g é de 8. E agora é só procurar a alternativa correta, né? Ó, período de g é igual ao período de f? Não. O período de g é igual a metade do período de f? Não. Olhando aqui, já dá para perceber de cara que o período da função g é igual a 8 vezes o período da função f. É esse, ó. Está aqui a alternativa correta, é a alternativa E, né? O período de G é igual a 8 períodos da função f. Aqui, ok? Essa é uma questão aí da Federal do Rio Grande do Norte. O próximo, né? Vamos lá, sequência, né? Pegar 4. A questão número 4, aqui. Questão de número 4. É uma questão também de vestibular, da PUC, né, no Rio Grande do Sul. Qual o período e a imagem da função definida por f de x igual a 3 seno de 2x? Ele quer período e imagem. Bom, período é fórmula. Período é igual a 2π dividido pelo c, que é 2. Portanto, o período é igual a π. Achei o período. A imagem, ela é igual, a imagem vai partir da imagem padrão, do -1 até o 1. Essa é a imagem padrão. O que você vai fazer com ela? Você vai multiplicar ela por 3. Vou colocar em vermelho, ele apareceu em preto, certo? Vermelho, vezes 3. Então, a nova imagem vai ser de -3 até 3. Tá aqui, pessoal, respondido aí a questão, tá? Vai do -3 até o 3. Pronto, era isso, né? 4, simplesmente isso daqui, ok? Questão de número 5. É uma questão que caiu no vestibular da FUVEST, tá? Esse é da FUVEST. Alguns alunos chamam essa questão de pegadinha, né? Ah, é uma pegadinha. Mas não é pegadinha, né? É só ficar atento. Aqui. Qual o menor valor da função 1 sobre 3 menos cosseno de x? Essa questão, pessoal, ele quer o menor valor. Então, ele está falando da imagem, ele está falando de y. Ele quer saber qual é o menor valor que y pode assumir. Tá? E olhando para essa função, é uma função racional. Né? É uma função fração, né? Racional. Só que a variável está no denominador em forma de função trigonométrica.
Então, para eu poder calcular qual é o menor da função, menor valor dessa função racional, eu tenho que descobrir qual é o maior valor que a função 3 menos cosseno de x assume. Por quê? Quanto maior o valor do denominador, menor vai ser o valor da função racional. Porque 1 dividido por um número quanto maior aqui embaixo, menor o resultado geral. Então, eu tenho que, na verdade, trabalhar a função 3 menos cosseno de x. Por quê? Porque é baseado nela que eu tenho que chegar no resultado. Eu tenho que achar o maior valor possível para esse valor do 3 menos cosseno de x. E para calcular é a imagem, né? A imagem da função vai do menos 1 até o 1. O que é que eu vou fazer com essa imagem? Primeiro, eu vou multiplicar por menos 1. Menos 1. Que é menos cosseno, né? Não vai mudar nada, mas eu vou fazer mesmo assim. Então, ó, isso aqui passa a ser de 1 e menos 1, ok? Aí. Que mais? Você vai somar 3. Então, você vai ter que somar 3. Mais 3. Então, portanto, essa imagem passa a ser de 4, né? 1 mais 3, 4. Menos 1 mais 3, 2. Então, está aqui. Deu 4 e 2. Qual dos dois é o maior dos valores? É o 4. Portanto, qual o menor valor de 1 sobre 3 menos cosseno de x? É um y que vai valer 1 dividido por 4. Está aqui, pessoal. A resposta é 1/4. Né? Está respondido aí a questão. Tá? É 1/4. Se eu usar o 2, vai dar 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é meio, é 0,5. Se eu usar o 4, 1 dividido por 4, dá 0,25. Então, eu tenho aí o valor correto. Ok? Pessoal, tranquilo por enquanto aí? Qualquer dúvida, perguntem, tá? Eu vou resolvendo na sequência aí para a gente não perder muito tempo. Mas, em todo caso, se tiver alguma dúvida aí pelo caminho, é só perguntar. Então, vamos lá. Obtenha k maior que zero na função f de x igual a seno de kx. Esse k aí, pessoal, ele está falando daquela constante, que é o c, que multiplica x. É que em alguns livros, né, na literatura matemática, o autor prefere utilizar outras letras. No caso, o k de constante aí, ele usou k. A gente usa c, então não tem problema. É o tal do c que ele está procurando. Então, ele fala que o período, a formação que você tem é que o período é π sobre 3. Ora, então você já sabe quanto vale o período. O período é π sobre 3. O que é que ele quer descobrir? Né? Ele quer descobrir o valor do C. Então, eu vou usar a fórmula. Período é igual a 2π. O C ele está chamando de K, então eu vou colocar K aqui. Tá? Você já pode ir trocando, né? Então, isso aqui, o período eu sei quanto vale. O período é π sobre 3, igual a 2π sobre K, que é o que eu quero descobrir, tá? Que é a constante C. Para descobrir isso aqui é só fazer a multiplicação, passar para cá, passar para lá, né? Fazer uma inversão, né? Então, eu vou ter Kπ é igual a 3 vezes 2π. Portanto, o meu K ele é igual a 6π dividido por π. Faço π dividindo, né? Portanto, o meu K, eu posso cortar aqui, o meu K é igual a 6, tá? Tá aí, pessoal, tá calculado o valor de K. O K dá 6, tá? Tem o 6 lá, ok? Bom, esse era o 6, né? O exercício 6. Vamos para o exercício de número 7. Pronto, deixa eu copiar aqui, né? Vamos puxar aqui para fazer o 7. Vou fazer o 7 aqui embaixo.
Pronto. Está um pouquinho lento, mas veio, né? Está aqui o 7. Qual o maior valor que a função f de x, 5 mais 5 seno de 5 de x mais 5 assume? Quando ele fala qual o maior valor, ele está querendo saber do y, da altura. Qual é a maior altura possível para essa função? Então, para descobrir, é a imagem, né? Então, você vai trabalhar a imagem, que é o y, é a imagem. Então, você parte aí da imagem padrão, menos 1 até 1. O que você vai fazer com ela? Você vai multiplicar ela por 5, porque o exercício pede para multiplicar o seno por 5. Então, isso aqui passa a ser de menos 5 até 5, né? O que mais? Você soma 5. Você vai somar mais 5. Mais 5. Portanto, menos 5 mais 5 dá 0. 5 mais 5 dá 10. Então, está aqui a imagem dessa função. Ele quer maior. Então, y é igual a 10. Está aí, né? Y dá 10. O maior valor que a função atinge, tá? Y igual a 10. Esse 5x mais 5 aqui, pessoal, é só para parecer mais complicado do que é a função, né? É só, na verdade, uma distração para quem vai fazer essa prova, achar que fica difícil porque está somando 5. Que é uma função um pouco mais chata para você calcular, né? Porque você trabalha em radianos. A hora que você calcula o radiano aqui, você tem que somar 5 unidades. Dá para fazer o trabalho no gráfico? Dá. Só que acaba deslocando o gráfico para fora dos quadrantes, né? E aí você tem naquela escala do eixo do x números irracionais. Então, usando uma calculadora dá para fazer tranquilamente. Mas esse cara aqui, ele atrapalha, né? Mas isso é feito de propósito, porque a pergunta é só sobre imagem. Imagem você já sabe. Multiplica a imagem padrão pelo número, né, que multiplica a função seno, e soma. Acabou. Tá? Bom, esse era o 7. Vamos agora para o próximo da sequência, né? O próximo é um exercício de alternativa, mas é gráfico. Não é para construir o gráfico, tá? Então eu vou colocar ele aqui. Ela ficou preta? Deixa eu ver se foi porque eu alternei, porque eu estou copiando aqui a... Voltou? Ou não? Dá uma olhada aí. Voltou, né? É porque eu alternei para a tela do PDF, e aí às vezes sai para vocês aí. Acho que é por causa da lentidão do meu computador, da transmissão do meu computador, né? Eu mudei para o PDF aqui para copiar o exercício, tá? Que é esse, ó, e não veio, ó. Eu mudei e não veio. Deixa eu copiar de novo, né? Não sei se vai ficar preta a tela outra vez, mas eu só estou copiando aqui o exercício. Volto para cá de novo. Pronto. Agora veio. Né? Então, tá aqui. Esse aqui, portanto, é o exercício. Tá? Opa. Vou enquadrar ele aqui bonitinho. Tá aí, né? Esse também é um exercício que caiu aí no vestibular da FUVEST, né? E ele fala o seguinte: a figura abaixo mostra parte do gráfico da função. É parte porque é um período, né? Não é o gráfico todo. O gráfico todo seria indo para o infinito, né? É uma parte, é um período. Então, a pergunta é a seguinte: esse gráfico pertence a qual dessas funções aí? Qual dessas 5, né? Pessoal, olhando para o gráfico, você consegue as pistas para chegar na função. Você vai descartando, né? Isso aqui é uma senoide, a gente já sabe que ela é uma senoide. Então, portanto, é uma função seno, porque tem aí origem no zero, né? Então, é uma função seno, todas são seno. O que acontece? Você consegue, agora, descobrir a função pelo... Uma das informações que vai nos ajudar a descobrir é a imagem, né? A imagem
a gente já percebe que não houve deslocamento da imagem nem para cima do eixo do x, nem para baixo. Então, ela não é somada nem subtraída por nenhum número. Mas ela dobrou de tamanho, né? A amplitude, que é essa medida aqui, ó, que o normal é ser de 2, passou a ser de 4. Vai do menos 2 até o 2. Isso quer dizer o seguinte, que essa função seno foi multiplicada por 2. Então, mudou a amplitude. Então, de cara, eu já descarto algumas opções. E o que pode ser que é multiplicado por 2? Pode ser o item B ou o item D de dado. Então, eu já descarto o A, o C e o E, porque a amplitude mudou, né? A A, a C e a E tem amplitude 2. Esse cara aqui tem amplitude 4. Então, ela é o B ou o D de dado. Tá? Ok? Bom, qual das duas vai ser? Depende do período, porque a diferença entre as duas é o período. O período aqui é de 4π, tá? Eu já falei para vocês no primeiro exemplo que o que acontece? Quando você multiplica o x por um valor real maior do que 1, o período diminui, tá? O período ele aumenta e fica comprida assim essa onda quando? Quando eu divido por um valor, que é o caso do item B, né? Ou se você preferir, dá para você calcular isso. Ó, o período, você já faz a conta rapidinho. O período aqui, ele é de 4π, correto? Então, para calcular isso, eu tenho que o período é igual a 2π sobre C. Ora, eu sei quanto é o período. O período é 4π. Portanto, é igual a 2π sobre C. Né? Vou fazer aqui em cima, tá? Passo o C para cá multiplicando o 4π, igual a 2π. Isolo C, 2π, dividido por 4π. Eu estou fazendo bem passo a passo, mas é direto, tá? C é igual, corta o π com π, sobra meio. Aqui a opção correta, essa. O que multiplica o x é meio, tá? Então, tá aqui. Mas quando você for fazer uma prova, pessoal, você já consegue fazer rapidinho esse exercício. Você bate o olho nele e já olha. Opa, dobrou o tamanho da amplitude, então é multiplicado por 2 a função seno. Opa, o período também ficou o dobro, o período é de 4π. Só que, no caso do período, ela é inversamente proporcional ao número C. Então, se o período ficou maior, quer dizer que o meu x aqui foi dividido por um número, né? Se o meu período ficar menor, quer dizer que aí ele é multiplicado aqui por um número maior do que 1, né, o x. Então, são pistas, né? Pistas para poder chegar na solução. Mas, em todo caso, se você quiser fazer o cálculo, você simplesmente chega aqui e calcula o período, tá? Usando a fórmula, né? Troca aí o que você já sabe. Você já sabe que o P é 4π. E aí isola o C e você acha a constante que multiplica o x. Ok? Tá aí, esse era o exercício de número 8. Eu vou alternar de novo aqui para o meu PDF, pessoal, porque eu vou copiar o 9, tá? Aqui, 9. Pessoal, eu estou resolvendo, mas assim, depois vai ficar gravado. Se alguém tem dúvida, pode olhar de novo. Mas por que deu tal valor? Então, você tem como, por exemplo, assistir de novo, né, para entender algum aspecto que você tenha ficado na dúvida. Mas eu acho que vocês estão indo tranquilamente, né? Ó, vamos para o 9, então. Se y é igual a 3 cosseno de x menos 1, então y varia no intervalo. Ele quer imagem, né? Quando fala de y, é imagem. Então, a imagem da função, de novo, a gente acha daquela forma. Você escreve a padrão, sempre vai de menos 1 até 1. O que você vai fazer com ela? Você vai multiplicar por 3, porque é 3 cosseno, né? Então, passa a ser de menos 3 até 3.
Agora você tem que subtrair 1. Ainda tem uma segunda etapa, né? Menos 1. Então, menos 3 com menos 1 dá menos 4. 3 menos 1 dá 2. Então, está aqui. Essa aqui, portanto, é a nova imagem para a função. Opa, então é o item E. Menos 4 até 2. Ok? Perceberam? Então, quando você for fazer uma prova de vestibular, por exemplo, sobre função trigonométrica, você já está tranquila. Geralmente as questões são desses modelos aqui, desses moldes, né? E, por exemplo, nós vamos fazer prova agora no final do mês, a prova final, que é a prova A2, né? Segundo bimestre. As questões que eu vou passar na prova devem ser parecidas com essas, tá? Ok? Bom, vamos lá. Passando agora o próximo, né? Vamos fazer o 10. Vou copiar aqui o 10. O 10 também é gráfico, tá? Mas não é gráfico para construir, não. O 10 é um gráfico para analisar, né? Ok. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar grandão, né? Tá aqui. Esse foi tirado do vestibular da PUC, né? O gráfico abaixo é da função f. Então, ele quer saber a qual dessas funções aqui pertence esse gráfico aqui. Pessoal, olhando para esse desenho aqui, você já sabe que ele é uma função seno. Por que seno? Porque ele corta o eixo do y aqui na origem, no zero, e ele tem simetria, né? Ó, ele faz um S aqui deitado. Então, ele é seno, ele não é cosseno. Então, você já elimina as duas primeiras alternativas, ó. Então, ele é AC, AD ou AE, ok? Então, sobraram 3 opções. Bom, ele não tem... Ele é simétrico ao eixo do X, ele não sobe nem desce. Então, ele não é somado por nada. Não tem soma por nenhum número. Porque a soma, o que ela faz no desenho? Ela faz o desenho subir ou descer. Então, já descarta o item E. O item E, se é somado por 3, então não é o E. Tá? Então, sobrou as opções do C e do D. Tá? C e D. Bom, o C e D é de acordo com o período, né? De novo, é período. Tá? Então, o C e o D é conforme o período da função. Nós já vimos no exercício anterior, porque esse aqui é parecido, né? O período é 4π, né? O período é 4π. Ó, período completo, 4π. Aplicando a fórmula, eu vou ter que 2π sobre C. Isolo C, vai dar 2π dividido por 4π. Ora, então, o meu C é meio, né? Pronto. Então, eu sei que a alternativa correta é a C de casa. Ó, aqui. É multiplicado por 3, por isso que ficou de menos 3 até 3. E x dividido por 2. Por que x dividido por 2? Porque x dividido por 2 é x vezes meio, né? Então, é a C. Ok? Tá aí a 10, resolvido. Agora a 11, para a gente terminar com a 11, ó. A 11 está aqui. Vou copiar. Ok, a 11. Deixa eu puxar um pouco aqui, né? Opa, o legal da 11 é que a 11... A 11 também é gráfico, pessoal. Qual função pertence esse desenho? Né? Bom, esse desenho é de função cosseno, né? Ó, percebam, é um comportamento de uma função cosseno. Tá, mas a função cosseno, todas são cosseno. Então, vamos partir de alguns outros princípios aqui.
Essa função cosseno, ela está para cima do eixo do x. Então, houve um deslocamento. Ela subiu. Tá? Ela subiu. Se ela subiu para cima do eixo do x, de cara você já elimina alguns itens aí, tá? Você elimina o C, o D e o E, tá? Então, sobraram apenas duas opções, o A e o B. O A e o B. Por que que não você elimina o C, o D e o E? Porque o C, o D e o E, a função cosseno não é somado por ninguém, tá? Não tem soma por ninguém, ok? Não é somado por ninguém. Então, quer dizer que essas três, elas teriam uma simetria com o eixo do x aqui. Elas não deslocariam para cima. Outra coisa também é o parâmetro. Tem uma soma no parâmetro, né? Isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, o cosseno de π, ele não dá zero, porque aqui, ó, você teria o π no lugar do x, né? E o cosseno de π, você teria aí menos 1, né? Não bate com o que vai aparecer aqui, vai dar um resultado diferente. Então, você não precisa, você já descarta essas três aqui. C, D e E não é. Sobra o A e B. Para descobrir se é o A ou o B, qual é a alternativa? Justamente o sinal da função cosseno. O sinal da função cosseno, o A é negativo e o B é positivo. O que é que muda? Lembra? Muda a concavidade. Essa aqui é a concavidade natural da função cosseno. É o positivo. Então, portanto, a alternativa correta é essa daqui. É a B de bola. Se fosse a de cima, esse desenho seria de ponta cabeça, né? Seria essa concavidade lá em cima, né? Na altura 2. Mas ela se daria um desenho assim, ó. Se fosse o item A, ela faria isso aqui, ó. Seria isso. E não é o caso. Então, o desenho é o desenho do item B. Ok? Tá aí, né? O exercício de número 11. Ok? Deixa eu pegar agora, dar uma olhada aqui no nosso material, se tem mais algum. Não, pessoal. Tem um gabarito lá no final, né? Do PDF. Onde ele tem os gráficos do exercício 1. Então, eu acredito que se você entendeu aí toda essa parte dos exercícios teóricos, desses mais pontuais, você não vai ter problemas aí para fazer os gráficos da função, tá? Que é o exercício número 1. Deixa eu fechar aqui, fechei o módulo lousa, voltou para mim. Então, vamos confabular. Pessoal, função trigonométrica, é isso, tá? Então, nós teríamos esses conteúdos aí para a questão algébrica da função trigonométrica. Se você entendeu a construção do seno e do cosseno, que é uma amplitude, o que é um período, né? Tranquilo, daqui para frente você consegue sair de qualquer que seja o problema que envolva aí senos e cossenos, tá? Vai ficar bem tranquilo. Pessoal, então, a parte de função trigonométrica eu já terminei. Acabou, né? Terminou agora. Agora, daqui para frente, na próxima aula, nós vamos falar de função exponencial e função logarítmica, né? Apesar de os alunos terem um pouco de medo, de receio aí de função de log, né? De log, de exponencial, o comportamento dessas funções são bem tranquilos, tá? Não tem muita variação. É bem mais simples do que uma trigonométrica, por exemplo. A função trigonométrica é mais complexa, porque tem toda a construção da trigonometria. Agora, a função exponencial e a função log é tranquilo. Então, é assim, o assunto funções trigonométricas, a gente para ele agora, terminou, né? Apesar que tem lá um material de apoio, né? Que eu deixei lá para vocês, que é aquele PDF inicial lá, que é o TMA, né?
Esse PDF tem um capítulo lá que fala só sobre função trigonométrica. Está na página 115, né, daquele material. Vou até buscar aqui. Então, o que tem nesse material? Tem alguns exercícios lá que usam trigonometria, tem algumas coisas interessantes. Se vocês quiserem dar uma lida lá, vocês podem ler. Vocês já têm base para poder fazer os exercícios, porque vocês entenderam aí função trigonométrica. Então, está finalizado a função trigonométrica. Pessoal, o mês de maio, ele vai ser um mês curto, tá? Porque, assim, semana que vem, nós não temos aula. Semana que vem é a semana da engenharia. Então, vão ter alguns eventos, algumas palestras, e vai funcionar assim, no horário de aula, vai ter o evento, que você vai assistir. Inclusive, esses eventos aí, se você assistir e fizer relatórios, né, aqueles resumos do que foi feito no evento, e entregar, vai ter aí parece que uma questão de uma pontuação aí para atividade complementar, para abater na nota da atividade complementar, e também vai ter, parece que alguma coisa com relação a um acréscimo na nota da A2, tá? Então, a coordenação vai passar essa informação adiante, mas a ideia é que vocês assistam às palestras, que aí durante as palestras vão ter aí as recomendações para vocês, tá? Então, não tem aula de matemática para a semana que vem, é palestra. Nós só vamos ter aula de novo no dia 21 de maio. Então, vai ser dia 21 de maio, a nossa próxima aula, daqui 2 semanas. Só que assim, pessoal, dia 21 de maio nós temos uma aula. No dia 28 é prova. Tá? Dia 28 de maio é a nossa prova A2. Tá? Uma prova A2. Então, nós só temos mais uma aula para terminar aí as avaliações do semestre, tá? Então, nós vamos ter uma última aula no dia 28. Eu vou falar de função exponencial e função log. E aí, na sequência, a gente vai fazer prova. Passou muito rápido, está terminando, inclusive. Então, já tem as avaliações finais. O mês de junho é um mês que é dedicado aí às recuperações. Então, nós temos mais uma aula. Quando for na última aula, que será a próxima, eu vou explicar para vocês aí como é que funciona o andamento até o final do semestre. Mas já se preparem para fazer as provas. A semana de prova vai ser do dia 27 de maio até o dia 2 de junho. Ok? Beleza? Pessoal, a aula está terminada. Eu vou terminar agora, porque o assunto acabou de função trigonométrica. Eu vou deixar para falar de exponencial e log na próxima aula, tá? Então, vocês estão dispensados. Se quiserem sair da sala tranquilamente aí, tenham uma boa semana para vocês aí, né? Cuidem-se, né? Cuidado aí com o bendito dos vírus da vida. E aí a gente se vê nas próximas aulas. Para quem tiver algum questionamento, alguma questão, eu ainda estou por aqui, tá? Eu vou só terminar a gravação, então vou parar a gravação. Pronto, parei.